Atos 10, e Atos fala o seguinte, Atos 10. Havia um homem em Cesareia cujo o regimento militar, havia um homem em Cesareia cujo o nome era Cornélio, centurião do regimento militar chamado Italiano. Esse homem era piedoso, dava muitas esmolas ao povo e continuamente orava a Deus. Por volta da hora nona, que era 3 horas da tarde, viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e lhe dizia: Cornélio. Fitando nele os olhos e atemorizado, lhe perguntou: que é, Senhor? O anjo lhe respondeu: tuas orações e esmolas têm subido como memorial diante de Deus. O anjo lhe respondeu: tuas orações e esmolas têm subido como memorial diante de Deus. Duas coisas que fica claro aqui para nós como princípio. Que a oração, ela move o céu. E a esmola, ela move a terra. Ah, Ismael, então quer dizer que se eu sair dando esmola aí, então eu tô seguindo um princípio que Deus estabeleceu para governo na terra. É isso, é isso. Mas eu vou um pouco destrinchar o que é a esmola. Qual que é o poder dessa esmola? O que significa diante de Deus a esmola? Porque nós precisamos entender que nós precisamos parar para refletir um pouco mais nas coisas que Deus fala, que parece que é simples. Nada que Deus fala é tão simples. Existem camadas na palavra de Deus. E todo momento temos que pedir, Espírito Santo nos revela o verdadeiro sentido do que eu estou lendo. Porque às vezes nós interpretamos que ele dava esmola. Não, não é só isso. É muito mais profundo que isso. E era um homem que ele fazia parte do exército de Roma. Então ele era centurião, ele era um dos que coordenava, ele era um dos que estava à frente de um exército que não cria em Deus, de um povo que não cria em Deus, de um povo que nem sabia quem era Deus, que tinha nos judeus um povo abaixo do romano, um povo que fosse uma escória, um povo dominado, um povo fraco, entendeu? E esse homem se curvou ao Deus Todo-Poderoso. E é tão poderoso o que ele fazia em secreto, que ele orava a Deus e dava esmola. Porque ele entendeu como funcionava. Deus nos permite estarmos diante de pessoas que nos ensina princípios tão poderosos, com tanta simplicidade da forma como ele vivia. E nós temos que se atentar a isso. Amados, lá em Mateus 6, de 2 a 5, Jesus fala sobre as esmolas. E eu queria que você se atentasse para isso. Nós temos que entender que existe princípio que Deus estabeleceu, como o princípio da gravidade. Nada quebra. E quando o homem ousa desafiá-lo, ele se quebra. Se você pular de uma altura de 10 metros, dizendo não existe gravidade, esse princípio não existe, você vai se quebrar. Espiritualmente é assim que acontece com nós. Nós rompemos os princípios que Deus estabeleceu, não se atentamos a esse princípio, não nos alinhamos com o Espírito Santo. E daí nós estamos lá em cima e falamos assim: eu vou me lançar daqui, e eu creio que Deus vai me salvar. E é tão perigoso isso, porque tem pessoas fazendo desafios com Deus que nem Jesus fez. Quando Satanás leva Jesus pro alto do pináculo, do alto do monte, né? E fala assim: se lança daqui, que como está escrito, né? Aos seus anjos dará ordem e ele irá te salvar. Jesus fala assim: não tentarei ao meu Deus. O que isso está querendo dizer? Esse não é um princípio que Deus estabeleceu. Não tem propósito eu pular daqui para provar que eu sou o que sou. Eu tenho que seguir o propósito. Existe uma gravidade. Se eu pular daqui, por mais que eu saiba que Deus possa me guardar, eu estou quebrando o princípio.
Nós precisamos conhecer o princípio. Qual é o princípio que vocês têm vivido? É os princípios do céu que governam a terra? É os princípios que existem na terra que são alinhados com o céu? Ou simplesmente você tem criado princípios? A terra está cheia de homens que têm desafiado Deus, quebrando princípios de Deus, achando que isso vai os levar em algum lugar. Aparentemente pode até acontecer que isso está dando certo, mas chegar uma hora que o chão vai chegar para essas pessoas. E a hora que chegar, elas vão se arrebentar. Nós cristãos não podemos olhar para eles, nós temos que olhar para a palavra de Deus. Quando você abre lá em Mateus 6, Jesus começa a falar sobre oferta e esmola. Mateus 6. Olha o que Jesus fala aqui. Sobre as esmolas. Quando deres esmola, não faças como tocar trombeta diante de ti. Exemplo dos hipócritas, nas sinagogas, nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo, que eles já receberam a sua recompensa. Mas quando der esmola, a tua mão esquerda não saiba o que faz a direita, para que a tua esmola fique em segredo, e teu pai, que o vê em secreto, irá te recompensar. Amados, Jesus traz um princípio aqui, muito poderoso, porque ele traz assim, ele vai falar assim, entenda, o que governa o poder do dar é o coração. É o coração. E eu quero chamar a atenção aqui. Jesus está falando assim, o dar é uma atitude de todo cristão, porque todos nós fomos feitos para dar. Olha lá em Gênesis 2,15. São princípios, irmãos, que nós não podemos deixar de perceber ou deixar de nos atentarmos, para que nós vivamos a plenitude de Deus aqui, para que vivamos o bom, perfeito e agradável, que é a vontade de Deus, para que nós estejamos alinhados. Você vê, Cornélio estava vivendo o princípio, a glória de Deus, o anjo de Deus, o poder de Deus veio sobre ele, de uma forma tão poderosa, porque Deus olhou para a terra e viu um homem que estava praticando o princípio. Nós temos que praticar a palavra de Deus todos os dias. Não adianta você viver de migalhas, né? de momentos. Você tem que viver todo dia, crendo, perseverando, porque a palavra fala isso. Nós vamos ver aqui da perseverança, da constância, não esperando que Deus faça, mas sim porque você entende que Deus é fiel. Deus é fiel. Olha que fala Gênesis 2,15. E o Senhor Deus tomou o homem, o colocou no jardim do Éden, para que o homem o cultivasse e o guardasse. Entenda que eu e você fomos feitos para a todo momento fazermos algo. Um exemplo, se você não levanta da cama, seus músculos vão atrofiar. Quando alguém quebra uma perna e ele fica muito tempo com a perna engessada, ou ela está imobilizada, quando ele tira o gesso, os músculos que existiam na perna foram embora. Aí ele tem que fazer fisioterapia para retomar os músculos. Se você não acorda de manhã para fazer um café, o café não vai brotar. Alguém sempre está servindo. Jesus falou assim, que o Pai trabalha até hoje, e porque o Pai trabalha, ele também trabalha. O ato da esmola tem a ver com eu fazer, eu compreender que o meu agir vai abençoar outras pessoas. Quando Deus fala isso para Adão, ele fala assim, a terra depende do seu cultivar e do seu guardar. Existe uma ação que eu determino que todo homem faz, porque eu faço. Deus continua a trabalhar. Então eu preciso ter entendendo, quando Cornélio dava esmola, não é só a ver com questão de eu vejo alguém passando uma necessidade, eu tenho dó. Não, isso é um princípio do céu. Essa é a nossa obrigação. Esse é o nosso chamado. Eu tenho que, porque a esmola ou o dinheiro, ela governa. A Bíblia fala que existe dois senhores. Ela não fala de Satanás. Presta atenção, ela fala que existe dois senhores que governam sobre a terra. Existe um Deus desse mundo, que é Satanás, que quer
destruir o homem, que quer governar essa terra, que quer levantar um exército, e ele vai conseguir, porque Deus vai permitir levantar um exército contra Deus. Mas Jesus fala que existem dois senhores, então existem duas pessoas que governam. Ele está falando que nem Satanás governa o homem, como o dinheiro. E quem são esses dois senhores? Mamon, que significa dinheiro, poder, que é o que o homem vive lutando para ter. O homem vive para conquistar as coisas, quer ter poder, e ele nunca se contenta. Você pode ver a história do homem, reino se levanta, se torna poderoso, mas ele não se contenta, ele vai, e a ambição dele é tão grande que uma hora ele é atraído por outro que quer mais que ele, e assim vai. Isso começou com Satanás. Então, existem dois senhores, o dinheiro e Deus. Ou o dinheiro governa você, e entenda que o dinheiro é o poder, a necessidade de você se dar bem, a necessidade de você se garantir. E é um caminho muito paralelo ao caminho de servir a Deus. Porque você, quando entra nesse caminho pelo dinheiro, você sem perceber, você determina para onde e como você quer viver. E se você encontra um caminho que você viva sem Deus, você segue. Se você tem muitas pessoas que são bem-sucedidas, que olham para suas dispensas, né, financeiras, dispensa na sua casa e vê tanta fartura. Se ele quiser viajar para qualquer lugar do país, ou se ele quiser comprar um carro, ou não, ele está pagando a sua casa, uma casa boa, ou um carro bom, ou até uma pessoa mais simples que consegue viver numa casa mais simples, mas ela consegue ter a sua comida, consegue ter o seu carrinho. Para isso, ele já está feliz. E ele perde o princípio, porque ele acha que a vida dele é em função disso. E não. Se você está vivendo em função e o seu dinheiro te governa, o que reina sobre você é um princípio. É o princípio do Senhor Mamon. E aqui Cornélio era livre disso. Cornélio, ele entendeu que o que ele tinha que fazer naquele momento era entregar os recursos dele. E ele se libertou do poder dos seus recursos. Ele abençoava, ele trazia, ele fazia. Você sabe que uma coisa tem feito mal para nós, mas a culpa é nossa. A culpa é nossa. É quando às vezes assistimos alguém aí, algum pastor ou algum líder religioso pedindo dinheiro, e nós falamos, olha, ele é ladrão. Porque nós achamos que o pedir dinheiro é coisa de ladrão. Não. Jesus fala assim, olha, presta atenção, Jesus fala assim, dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Jesus não fala assim, não tem que levar dinheiro. Não, Jesus fala, você que entendeu errado, o seu coração está corrompido. Quando você vê alguém sendo corrupto, você está olhando para essa pessoa como corrupto como exemplo. Não, o exemplo é Cristo. O exemplo são os homens que Deus levantou na sua vida, que estão fazendo certo. Você está olhando para as pessoas que estão fazendo errado e você está dizendo que eu não dou, eu não vou na igreja, eu não faço isso, para jogar a sua responsabilidade na costa de alguém. Amado, não. Se você é chamado para servir Deus aqui na terra, assim como no céu, você tem que assumir sua responsabilidade e ser maduro para entender que ninguém vai ser culpado pelas suas ações. Não importa se eu tenho um homem corrupto no governo, eu nunca mais vou votar porque eu acho que nenhum político presta. Não! Jesus é o Rei dos Reis e Ele vai governar. Mas só Ele. Ele vai levantar pessoas. Lá em Apocalipse fala que Ele vai levantar pessoas para governar cidades, para governar estados. E assim vai ser o reino de Deus composto por homens com a mente de Cristo. Você tem a mente de Cristo? Então você tem que posicionar como Cornélio e começar a entender. Esta é a casa de Deus, é onde pessoas estão sendo transformadas, é onde pessoas estão sendo curadas. É por mais de 17 anos, pessoas e famílias foram transformadas, não para nossa glória, para a glória de ninguém, para a glória de Deus. Pessoas que estavam longe, estavam caminhando para a morte, hoje estão caminhando para a vida. Você sabe por quê? Porque irmãos como Cornélio entregou a sua oferta aqui. Abriu mão e entendeu que o dinheiro é uma instância ou uma extensão da vida que Deus deu para ele, do dar que ele veio ofertar. Deus não pediu para Abel ofertar. Abel quis ofertar, porque ele entendeu que Deus é digno de toda honra e toda glória. Você entender que o caminho da salvação do homem é Jesus Cristo, e Jesus opera pela sua igreja, e esse tem que ser o lugar que mais você oferta.
Entenda, não olhe como dinheiro, irmão, porque já teve dia que nós convocamos a igreja para limpar a cadeira, não veio nenhum irmão. Convocamos para cortar a grama da igreja quando precisava, não veio nenhum irmão. Amados, isso vai ser computado no seu coração, porque se você acha que é só meia boca ou só algumas coisas que são necessário, não. Deus olha para a sua oração e para a sua oferta. A sua oferta é tão poderosa como a sua oração. Só um ou só outro? Não, os dois. Mas não pense que se você é alguém que oferta pouco, você acha que você vai compensar na oração. Não, você não entendeu o princípio do céu. Você tem que cuidar das pessoas que estão ao seu redor, você tem que cuidar. Tem um pastor que eu estava no carro com ele, e ele tinha no console do carro dele um pote cheio de moeda. E daí eu perguntei assim, nossa, aí parou um homem, ele conversou com aquele homem, e depois deu uma moeda para ele. Aí ele falou assim, um dia eu entendi que não cabe a mim decidir se ele merece ou não. Eu tenho que dar esmola. Eu não tenho que sentir se ele merece ou não. Quem sou eu? Sou mais digno que ele? De maneira alguma. Sabe aquela história? Eu não dou dinheiro para vagabundo? Amados, você não sabe a história do outro. Por mais que ele seja torto, Deus, Jesus Cristo, foi em Samaria se revelar seu Cristo para uma prostituta. Ela tinha 5 maridos. Ela estava, era o 5º marido que ela tinha. Jesus não apareceu para o líder religioso de Samaria. Jesus não apareceu para o Ismael lá que estava na igreja trabalhando, pregando. Não, Jesus apareceu para a prostituta. E ela ali entendeu, se arrependeu e se tornou uma grande evangelista. A ponto de toda a cidade for receber Jesus Cristo. Aí os homens falam assim, nós viemos aqui e nos reunimos nesse centro para ouvir esse homem que você fala que é o Cristo, porque você nos contou e nós acreditamos. Mas agora, olha que lindo isso, mas agora nós não cremos nele somente porque você nos testemunhou, mas sim porque nós vimos que ele realmente é o Cristo. Olha que coisa tremenda, uma mulher que era totalmente inapropriada ou não era qualificada ao meu olhar e ao seu olhar para ser digna de receber uma revelação tão poderosa e ser essa pessoa que ia anunciar para uma cidade toda que Jesus, que aquele homem chamado Jesus era o Cristo que todos os judeus esperavam. Não entenda, Deus trabalha com pessoas impróprias. Não cabe a mim, não cabe a você. Hoje, se alguém pede recurso para mim, eu só não dou se eu não tenho. Mas sempre ando com um pacote de bolacha no carro, sempre ando com moeda e não fico questionando mais. Porque cabe a mim a entender que eu sou uma extensão do céu aqui na terra. E essa igreja tem que ser o lugar que eu mais invisto em oração, em tempo, porque é neste a salvação do mundo. Ela vem por Jesus Cristo, sim, mas através da sua igreja. E se a minha igreja ela é pobre, é porque eu estou sendo pobre com ela. Entenda uma coisa, não tem a ver com riqueza estrutural, tem a ver com o meu dar. Tem igrejas muito mais simples, que as pessoas estão dando tudo, de coração, se entregando. Porque o dinheiro não é mais o Senhor dela, e sim Deus. Ó, abre aqui, olha que lindo isso aqui. Vamos abrir lá em Mateus. Lucas 21. Lucas 21. Mamon não pode governar nós. Nós podíamos estar tão longe como o tamanho de uma igreja dessa. Nós temos pessoas de todas as classes econômicas, mas a questão não é isso. A questão não é a classe econômica, mas sim o entendimento de quem governa meu coração. Amado, se você está dando do que está sobrando, isso Deus, Jesus não quer. Olha que Jesus fala aqui, a oferta da viúva. Jesus observava os ricos que colocavam suas contribuições no cofre de oferta. Viu também uma pobre viúva colocar ali 2 moedas pequenas. E disse, em verdade vos digo, oh aleluia,
que essa viúva pobre contribuiu mais do que todos. Você está vendo que tem a ver com o coração, amado? Não importa se você vai trazer 1 quilo de ouro ou 2 moedinhas de bronze, não importa, o que importa é que o seu coração está desejoso em contribuir para que a obra do Senhor avance. Não é responsabilidade sua saber se o pastor está usando, você tem que ter o discernimento em oração e pedir: Deus, é aqui que é para mim estar? É aqui para mim entregar? Então eu vou entregar todo o meu coração, todo o meu tesouro e todo o meu talento nesse lugar. Eu preciso viver intensamente para esse Jesus que viveu intensamente por mim e por você. Amado, a questão, a gente fala assim: Jesus morreu no meu lugar. Amado, você não conseguiria chegar até a cruz, esse é um ponto. Primeiro, se você chegasse até a cruz, você não conseguiria chegar sem pecado, porque você já nasceu em pecado. Então, nós falhamos em tudo, e se estamos aqui hoje, podendo viver uma nova vida, ter a esperança de viver a eternidade com Deus, não viver como o mundo vive aí, desesperado, para viver intensamente as coisas desse mundo, se gastando, se desgastando, morrendo, vivendo, brigando, para tentar achar algo que nós temos, e Cristo nos revelou. Cristo nos revelou. Jesus te achou. E você não pode ficar simplesmente vivendo uma vida medíocre diante de Jesus. Viva como essa viúva, que mesmo sendo pobre, Jesus, a ponto da atitude dela, chamou a atenção do Rei dos Reis, daquele que era antes da fundação do mundo, daquele que morreu por mim e por você, ressuscitou e preparando um lugar para nós junto a Ele. É muito grande, porque se isso não impacta você, nada mais vai impactar. Olha aqui, e disse: verdade vos digo que essa viúva pobre contribuiu mais do que todos, pois todos aqueles deram do que lhe sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que tinha para o seu sustento. O que chama Deus é quando você dá o seu sustento, quando você dá tudo que você tem. O que para Jesus não é a sua sobra, meu amado, não é o seu dízimo, porque isso é o mínimo para quem sabe a quem está servindo. A quem está servindo? Dói talvez o que eu esteja falando, sabe por quê? Porque o dinheiro governa seu coração. Porque o seu carro é o Senhor da sua vida, o seu trabalho é o Senhor da sua vida. Isso não faz parte de algo maior para te impulsionar para estar mais perto de Deus. Eu já ouvi falar uma coisa, já concordei. Primeiro lugar é Deus. Segundo lugar é a família. Terceiro é a igreja. Não, amado. Não existe esse princípio. O que existe é pessoas totalmente fora, trabalhando excessivamente na igreja por necessidades suas. E daí eles usam esse princípio. Porque a igreja, a pessoa está dedicando mais tempo à igreja do que à família. Amado, isso não tem a ver com o céu. Entenda só, Jesus não tem onde dormir. Então quando você alega isso, que a igreja está em primeiro lugar, não, a igreja não está em primeiro lugar somente. Ela tem que estar em primeiro lugar junto a tudo, porque é através dela. O que você tem que entender é que a igreja faz parte de Jesus, é a igreja de Cristo. O que nos falta às vezes é equilíbrio para buscar as coisas. Às vezes eu estou trabalhando para os homens, não para Deus, e isso me cansa. Aí eu falo que eu estou trabalhando para a igreja. Não. A Bíblia fala que o trabalho do justo não coloca sobre ele cansaço, quando ele trabalha alinhado com o Espírito Santo. Não trabalha. Quando ele trabalha, a família entende, todos entendem. E se não entende, o Espírito Santo traz revelação. Se há um trabalho excessivo, errôneo, que está destruindo, não provém de Deus. O que nos falta é equilíbrio para entender, ou oração para compreender, que é o que Cornélio fazia. Cornélio viu muitas pessoas que talvez não merecessem esmola, mas ele dava. Eles davam. Ele ia na igreja, ele dava. Ele tinha recurso, ele dava. E ele não parava, a ponto de ser memorial diante de Deus. Porque Deus olhou e falou assim: ei, esse mamão não pegou. Uma pergunta que eu falo: qual que é os seus planos, os seus sonhos? É terreno? Diz: mas eu não posso ter sonho. Pode. Mas quando você pensa aquele sonho mais maravilhoso, é estar com Jesus? É reinar com Ele? Ou simplesmente você fazer uma viagem, terminar sua casa? Ultimamente eu não consigo mais pensar nisso, amado. E não pense que eu sou mais santo ou mais digno que vocês. Não. E isso não é obra minha, do Espírito Santo. Estou dizendo que o Espírito Santo vai fazer isso com você.
A terra não vai ser o lugar que você quer estar sem Jesus. Você quer estar na terra sim, mas com Jesus. Onde o que ele fala é para você. Onde, como Pedro falou, Jesus, eu larguei famílias, larguei minha família, larguei meus pais para te servir. O evangelho é muito mais poderoso do que nós estamos vivendo. Talvez seja muito cômodo. Eu vivo uma vida tranquila aqui e daí vivo para a igreja. Não. Vive intensamente para Deus, isso não vai fazer você nunca infeliz. Estar com Jesus nunca faz ninguém feliz. É ao contrário, estar com Jesus é estar com o príncipe da paz, com o Deus da alegria, com o Deus da fé, da esperança, da misericórdia. Deixa o Espírito Santo te guiar. Seja o maior doador dessa igreja. Seja em oferta, seja em tempo, seja em oração. Seja alguém que todo momento está ali incomodando o Pai. Jesus fala isso todo tempo. Lucas, olha só como é poder. Lucas 8. De 1 a 3. Lucas 8, de 1 a 3. Olha como nós às vezes não percebemos, porque quando é o nosso dinheiro, a gente fala assim, não, é diferente. Mas quando é com os outros, né, pode acontecer. Mas veja só, Lucas 8. Nós achamos que que o ministério de Jesus era só de milagre. Não, amados. Não. Jesus movia pessoas. Depois dessas coisas, Jesus começou, Lucas 8:1. Depois dessas coisas, Jesus começou a andar de cidade em cidade e de povoado em povoado, pregando e anunciando o evangelho do reino. E os 12 o acompanhavam. E algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de doenças também iam com ele. Maria, chamada Madalena, da qual havia saído 7 demônios. Joana, mulher de Cusa, administrador de Herodes. Olha quem é essa mulher. Fazia parte lá do governo da cidade. Susana e muitas outras que serviam com seus bens. Dói isso, amados, ouvir. Dói isso, porque o reino dos céus é em dar, melhor dar do que receber. Se você entender esse princípio, meu amado, Deus vai poder liberar a janela do céu. Porque se você for uma torneira aberta no último, Deus vai abrir o céu para que a sua caixa d'água esteja transbordando. Mas se você é uma torneira que fica pingando, Deus malemar vai abrir. Porque você não entendeu o princípio do céu. Quanto mais pressa você tiver e desejo e que o evangelho alcance o mundo, e hoje talvez a Índia, ou o lugar onde Deus te colocou, esse é o lugar, dê-se em abundância, dê ousadamente, dê corajosamente, seja ousado. Tem uma igreja que o pastor recebeu 50 carros, ele não ficou com um, porque ele também entendia o princípio. Mas não tem a ver com a quantidade, tem a ver com o coração, e está ligado com o Espírito Santo. Ismael, está parecendo uma igreja igual as igrejas aí fora, que só fala em dinheiro. Não, amados, isso aqui é princípio, é bíblico. A motivação deles estão errada, talvez, e eu não entro nessa causa. A sua não é para estar errada. Se ela está errada, o seu coração está errado. Se a minha está errada, o meu coração está errado. E eu sou o pior dos pecadores, porque eu conhecendo a palavra, distorço ela, eu receberei um julgamento 10 vezes pior do que aquele que, sendo ímpio, faz as coisas erradas sem saber a verdade. Nós temos também saber que existe um princípio na terra que quando eu pratico, eu libero o céu. Mamão não pode ser o Senhor. Você tem que orar sempre, porque eu falo por mim. Você ora todo mês, Senhor, eu quero dar uma oferta tremenda esse mês. Senhor, eu quero ser um grande ofertante na tua casa. Não tem a ver com a igreja, tem a ver com o meu desejo de contribuir com a obra, com a noiva de Cristo. Você tem orado por isso?
Ou você é aquele que mete a mão no bolso e fala assim, nossa, eu vou dar isso aqui hoje? Saia, meu irmão, se despregue disso. Ei, ninguém ganha do Senhor. Você acha que você vai dar 10, Deus vai dar 10? Jamais. Isso não é uma troca. É quando Deus enxerga um coração puro, um coração entregue, um coração santo. Deus vai derramar para que mais e mais seja um princípio estabelecido sobre a igreja. A igreja não tem que ser um jardim com algumas flores. A igreja tem que ser um campo cheio de flores bonitas que revelam a glória de Deus. Eu não tenho que ter um grande ofertante na igreja. Eu tenho que ter uma igreja cheia de ofertantes, pessoas que entendem, pessoas que se rendem, pessoas que falam assim: ei, Jesus, continua, Jesus, Espírito Santo, continua a sua obra, aqui Mamon não reina. Êxodo 35. Tudo tem princípio. É tão poderoso porque isso não é uma fala, alguém que está usando a retórica ou usando o poder da palestra ou da ministração para poder convencer. Eu não estou convencendo você de nada, quem convence é o Espírito Santo, mas eu estou mostrando que a Bíblia estabelece esse princípio: esmola e oração. O dar e oração, o entregar o que é da terra constantemente aos pés de Jesus e o orar ao céu para mover o coração de Deus, para que Ele venha fazer a sua vontade. Eis-me aqui, Senhor. Olha que fala Êxodo 35. Louvado seja o teu nome, Pai, louvado seja o teu nome. Opa, estou em Gênesis aqui. Louvado seja o teu nome, Senhor. Glória ao teu nome por todas essas revelações poderosas. Então toda a comunidade, Êxodo 35, 20. Então toda a comunidade dos israelitas saiu da presença de Moisés. E todo homem cujo coração o moveu e todo aquele cujo espírito o motivou foram e levaram uma oferta ao Senhor para a obra da tenda da revelação, para todo o seu serviço e para as vestes sagradas. Todo homem como mulheres, tanto os homens como as mulheres, todos que tinham o coração aberto foram levados, levando broche, brinco, anéis, bracelete, tudo de ouro. Tudo de ouro. E assim foram todos os que queriam fazer a oferta de ouro ao Senhor. E todos o homem que possuía tecido azul, púrpura, carmesim, linho fino, pelo de cabra, pela de carneiros, tingidas de vermelho, pele de animais marinho os levava. Todo aquele que tinha prata ou bronze para oferecer, o levava como oferta o Senhor. Todo que possuía madeira da cássia, o levava para qualquer parte do serviço. Todas as mulheres hábeis ficavam com as próprias mãos e levavam o que haviam fiado, quer dizer, feito, tecido azul, púrpura, carmesim, linho fino. Todas as mulheres hábeis fiavam os pelos da cabra, movido pelo desejo de coração. Os líderes do povo levavam pedras de berilo, pedras de engate para o colete sacerdotal, para o peitoral, e as especiarias, e o azeite para a iluminação, para o óleo da unção e para o incenso aromático. Todo homem, toda mulher cujo coração voluntariamente se dispôs a levar alguma coisa para a obra que o Senhor havia ordenado por meio de Moisés, levou uma oferta. Amado, a igreja é hoje a manifestação, é a obra do Senhor na terra. Essa igreja precisa mandar missionário para outros países. Essa igreja precisa ser pintada. Essa igreja precisa cuidar de famílias. Essa igreja é a manifestação de Deus. E você e eu fazemos parte disso. Não pense que quem está falando aqui já não ofertou muito, mas não porque eu quis, porque o Espírito Santo me convenceu, porque eu sou igual a todos os homens, sou grudado, sou ali quase sendo dominado pelo Senhor Mamon. Mas Deus tem nos libertado para livrarmos do Senhor Mamon e servirmos somente a Deus com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, com todos os nossos recursos, toda a nossa alma, de todo o nosso coração. Esse é os dois grandes: amará o Senhor teu Deus com todo o seu coração, com toda a sua força, com todo o seu entendimento, com toda a sua alma. É amar completo. Os seus esforços é para a glória de Deus, o seu trabalho é para a glória de Deus, a sua família é para a glória de Deus. O seu acordar, o seu dormir, o seu comer é para a glória de Deus. Tudo é para a glória de Deus. Aí a pessoa fala assim: o meu carro é para a glória de Deus. Como o seu carro é para a glória de Deus? Aonde ele serve a Deus? Ah, mas usa para me levar na igreja. O ônibus também usa.
Nós temos que ser mais inteligentes, saber realmente o que é do Senhor e o que é nosso. E na verdade, quando você entender que tudo é do Senhor e você ficar feliz com isso, ei, não tem mais tamanho. Deus usa Faraó, mas Deus, para nos dar esse tempo, usou um ímpio. E eu me pergunto por quê? Porque talvez ele não achou nenhum cristão tão ousado e tão corajoso a ponto de ouvir a voz dele. Se nós estamos aqui hoje, ele fala, Deus usou um ímpio. Por quê? Porque talvez nós fôssemos incapazes de fazer o que esse ímpio fez. E tenho certeza que ele ficou muito feliz. Assim como o rei da Síria, quando o profeta foi revelar que Deus tinha falado que ele ia libertar o povo, que ele era o escolhido de Deus, ele ficou tão feliz e fez de todo o coração. Esse homem ficou muito feliz quando ele ofertou mais de 2 milhões na nossa casa. Mas você teria coragem se você tivesse 2 milhões? Ei, é muito forte isso. Deus está chamando, Deus não quer mais ímpios. Não que Deus não vá usar, mas Deus quer os seus filhos. Quer os seus filhos enchendo esse lugar, a ponto como o povo de Israel fez aqui. Olha que fala no 34. Até que cada um dos homens hábeis que receberam todo esse material falou assim para Moisés. Trabalhavam na obra do santuário, interrompeu o serviço que fazia. E todos disseram a Moisés, o povo traz muito mais. Você imagine, a gente enviando missionários, a gente sustentando famílias, nós ajudando pessoas que têm dificuldade financeira a sair dessa dificuldade. Ei! A ponto de falar assim, chega gente, chega. Glória ao teu santo nome, Deus, porque eu creio que nossa igreja está chegando nesse ponto de pessoas despojadas, de pessoas desprendidas, mas prendidas em ti, não é desprendidas totalmente largadas, não, pessoas largadas do mundo, onde o mamão não governa seu coração, que como Cornélio, façam a sua oferta chegar até Deus. A ponto de Deus falar, ei, ô filho, você está representando Jesus com toda a essência. Vamos lá agora. Espero que esse princípio da oferta, da esmola tenha tomado seu coração. Porque a partir de agora eu creio que nessa igreja não terá. Deus pode usar sim, mas Deus espera de nós. Deus não vai ficar toda hora levantando um ímpio. Eu tenho certeza que no nosso meio tem muitas pessoas, como a viúva, cheia de coração, que vai dar o melhor do seu. Porque isso não governa. E se existe uma terra fértil, não é o terreno que você compra barato para vender mais caro. Não é uma casa que você faz hoje para ganhar mais. Não é uma promoção que você vai receber. É o reino do céu. Quanto mais você investir nesse campo, mais poderoso e glorioso vai ser o avançar da igreja. E você avança junto, meu irmão. Você avança junto para a glória de Deus. Jesus vem mais rápido, se podemos dizer assim. Você está acelerando o processo. Se eu tenho 100 mil, olha só, se eu tenho 100 mil para construir uma casa, quando eu terminar os 100 mil, a casa custa 200. Quando chegar a 100 mil, eu terminar a casa, eu vou ter que parar para juntar mais 100 mil. Agora, se eu tenho 200 mil, eu faço a casa de cabo a rabo. Você entendeu o que eu quero dizer? Se nós entendermos esse princípio, vamos avançando, mais rápido nós vamos alcançando, e mais vidas vão sendo transformadas, mais famílias vão sendo transformadas, mais pessoas vão se rendendo a Jesus, mais a glória de Deus vai invadindo a cidade, o bairro, aonde nós estamos, mais testemunho nós temos para evangelizar mais pessoas. Avance, meu irmão, avance. Mateus 18, fala assim, ó, Mateus 18. Louvado seja teu nome, Pai, tu és lindo, tu és maravilhoso, glória, glória, glória ao teu nome. Mateus 18 a 19, fala o seguinte, em verdade vos digo, né, Jesus está falando sobre o perdão, mas ele sabe sobre princípios que regem a terra e regem o céu, pessoas que não perdoam uns aos outros, né, não perdoam o seu irmão, mas querem orar a Deus, não chega, mas Deus fala que o que está ligado na terra, liga o céu e vice-versa, olha o que fala, em verdade vos digo, tudo quanto ligares na terra terá sido ligado no céu, e tudo quanto desligares na terra será sido desligado
no céu. Repetindo, em verdade vos digo, tudo quanto ligardes na terra será sido ligado no céu, e tudo quanto desligardes na terra será desligado no céu. Ainda vos digo, se 2 de vós na terra concordarem em pedir acerca de qualquer questão, isso lhe será feito por meu Pai que está no céu. Eu convoco você a orar para que essa igreja seja poderosa em pessoas com um coração igual ao da viúva. Pessoas que dão oferta ousadamente. Amados, não é dízimo. Não é dízimo. Dízimo é uma ação que nós temos que fazer por entendimento, por gratidão. É oferta, porque oferta é algo a mais, é algo espontâneo, é algo que eu quero entregar para Deus. Está aqui meu dízimo. Entenda, meu amado, desde quando eu comecei a ser fiel no dízimo, meu amado, nunca mais eu pensei no dízimo. Ele é automático, é algo que já faz parte da minha história. A oferta é algo ainda mais glorioso quando você é somado ao dízimo, porque a oferta é assim: eu paro todas as coisas e eu ouço a voz do Espírito Santo e falo: eis-me aqui, Espírito Santo. Eu quero te agradar hoje, Espírito Santo. Eu quero te agradar hoje, Espírito Santo. Quantas vezes você olhou para um amigo seu e você presenteou ele? E qual a reação dele? Do nada chega para ele e fala assim: ó, uma viagem para você. Se isso é tremendo ao coração dos homens, imagina o coração de Deus. Pastor, ó, Deus, eu tenho esse recurso. Tem um irmão aqui na igreja que ele orava assim: Deus, eu tenho esse bem, mas esse bem não serve para a igreja. Eu estou mais ou menos dando uma floreada no testemunho dele. Esse bem, mas se você permitiu vender esse bem, eu quero, Senhor, fazer isso, porque eu estou sentindo no meu coração. Deus fez assim, ó, pá! Mais ou menos Deus fez isso para dizer o que para ele? E agora, você vai ser fiel? Ele falou: lógico, você vai ser fiel. E Deus esperou ele, porque o que ele desejou fazer através dessa casa não foi feito antes, e eu creio que não foi pensando em Deus, porque tem que ser ele, e ele está vivendo isso intensamente, e é tão contagiante isto, que tem que ser a sua oração também, amado. Ele está mais feliz, como se ele tivesse ganhado. Se alguém desse valor para ele, ele não estaria tão feliz como o que ele está fazendo. Mas isso subiu como um cheiro suave para Deus. Mateus 6,5. Nós vamos falar agora da oração. Porque a oração é a coisa mais... A gente já está mais acostumado. A gente já entende que é um princípio que eu tenho que viver. Por isso que eu gastei mais tempo com a questão da oferta, da esmola, porque é uma coisa ainda que existe ainda dentro da igreja, um travar nossa mente. Quando você fala de igreja, a igreja fala muito de oferta. Amado, você tem que orar a Deus para entender, para Deus limpar seu ouvido, para você entender o que eles estão falando, o que eles estão dizendo. Espírito Santo, o que você está pensando sobre isso, Espírito Santo? Porque a tua palavra é assim, mas o que o Senhor está dizendo? Vai orar, meu amado. Mateus 6 fala o seguinte, ó. Mas Mateus 6, Jesus fala da oração. E olha como Jesus fala, olha como tem uma coisa ligada com a outra. Jesus 6 fala assim, ó. E quando orares, não sejais como hipócritas, pois gostam de orar em pé nas sinagogas, nas esquinas, na rua, para ser visto pelos homens. Em verdade vos digo, que eles já receberam sua recompensa. Mas tu, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta, ora a teu pai que está em secreto. E teu pai que o vê, que é secreto, te recompensará. E quando orares, não useis de repetições inúteis, a exemplos do gentio, pois eles pensam que serão ouvidos pelo muito falar. Não vos assemelheis a ele, pois vosso Pai conhece do que necessitais antes de pedires. Quarto, palavra tameion, no grego, significa intimidade, dispensa. Cornélio vivia em um lugar de intimidade com Deus, num lugar separado com Deus, num lugar onde ele levava as orações. E tenho certeza que ele pedia: Senhor, me dá mais recursos para mim ofertar. Senhor, cuida dos cristãos. Senhor, cuida da tua igreja. Senhor, cuida dos meus irmãos. Senhor, me ajuda a ser um atalaia do Senhor nesse povo. Me ajuda a ser um profeta no meio desse povo. Me ajuda a ser um evangelista no meio desse povo. Cuida da minha família. Era um homem que levava seus clamores, suas orações por ele, pela nação, pelo país, pela cidade, pelo seu trabalho, em todo o tempo. Ele vivia num lugar de intimidade com Deus. O meu papel e o seu é ter esse lugar que, ao ponto de estar
tão visitado de o chão está marcado, de tanto que você está ali. Esse é o lugar de intimidade. Mateus 7,7. E olha que Jesus continua falando, que a oração não é só uma atitude, é um praticar, e esse praticar tem que ser em persistência. Pedi e vos será dado, buscai e acharei, batei a porta e vos será aberto. Pois todo aquele que pede recebe, quem busca acha, ao que bate a porta lhe será aberta. A oração é constante. Jesus fala assim, vai se abrir a porta. Aquele que busca vai encontrar. E Jesus continua falando isso, lá em Lucas 9,13, ó. A persistência não é só uma oração, é uma vida de dar e oração, uma vida de dar e oração, uma vida de intimidade na terra e uma vida de intimidade aqui na terra buscando o céu, e uma vida de intimidade com Deus em ofertar a todo momento, alcançar o coração de Deus através do seu cultivar, através do seu guardar, através do seu entender que Deus está fazendo, Deus está toda hora dando, está salvando alguém, está purificando alguém, está guiando alguém no novo e vivo caminho que é Jesus Cristo. Toda hora Deus está trabalhando, e eu e você sempre tem que estar trabalhando a todo momento. Lucas 9,3. Lucas 9,13. Deixa eu ver se eu acertei aqui. Não, perdão. É Lucas 7, de 9 a 13. Eu que errei aqui. Que é a oração do Pai Nosso. Mas a gente vai voltar depois. Então, Lucas 18, 1. Que é a parábola da viúva e do juiz injusto. Jesus contou uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desanimar. Em uma cidade havia um juiz que não temia Deus, nem respeitava os homens. Na mesma cidade também existia uma viúva que temia Deus. Olha só, é tão tremendo isso. Que sempre lhe pedia ao juiz, faça-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo ele não queria nem atendê-la, mas depois disse consigo mesmo, ainda que eu não tema a Deus, nem respeite os homens, como essa viúva está me incomodando? Ei, amado, quando você está ali orando, buscando, você começa a incomodar o inferno e a tocar no coração do Pai. Essa oração começa a subir constantemente. Vou lhe fazer justiça para que não lhe venha mais me importunar. E o Senhor prosseguiu, quer dizer, Jesus, ouve o que esse juiz injusto diz. Olha o que Jesus fala. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos que de dia e noite clamam a Ele, mesmo que pareça demorado em responder? Aleluia! Aleluia! A igreja de Cristo será linda, adornada. Ela está esperando o noivo. Não vai ser uma igreja patética, não vai ser uma igreja doente, não vai ser uma igreja suja, uma igreja cheia de manchas e mácula. Pelo contrário, será uma igreja linda, de vestes brancas, poderosa. E isso porque os santos estão orando. Ora vem, Senhor Jesus, junto com o povo seu lá em Jerusalém. Nós temos que estar levando nossas orações como incenso. Nós temos que inundar o céu de tamanha nuvem de incenso, de um cheiro suave. Que Deus venha poderosamente agir conforme o teu querer, a tua vontade, porque a única vontade que é boa, perfeita e agradável sobre a terra é a do nosso Pai. Aleluia! Ores em todo tempo e fora de tempo. Digo-vos que depressa, olha aqui que Jesus fala, digo-lhes que depressa lhe fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? As pessoas não acreditam mais nisso. As pessoas ficam olhando para aqueles que roubam, matam. Jesus estava no meio de uma geração hipócrita que eram formados por fariseus e escribas. Jesus não combateu Roma. Jesus não combateu o mundo. Jesus combateu o sistema maligno que estava dentro da própria igreja. E nós temos que pedir Deus nos dar um óleo santo para sermos uma igreja avivada, uma igreja que dá em abundância, uma igreja que ora dia e noite, que faz nosso clamor chegar a ti, e um clamor que agrade teu coração, um clamor que não seja egoísta, um clamor que não seja pela minha vida, pela minha família, mas seja por todos que estão na terra.
Uma igreja que entenda o que Deus está fazendo e como eu tenho que me postar. Aviva, Senhor, nossos corações com a Tua verdade e com a Tua palavra. Para nós encerrarmos aqui, amados, eu gostaria de fazer uma oração com vocês, a oração do Pai Nosso. Queria que você fechasse seus olhos onde quer que você esteja agora. Essa oração do Pai Nosso, por muito tempo a gente oramos e o ímpio ora, muitas pessoas que não servem a Cristo oram como se fosse um jargão, mas nós não, nós temos que orar com todo o entendimento, com todo o coração. Paulo fala lá em Efésios 6,18 que em todo tempo nós temos que orar em espírito. Em todo tempo, a todo momento, na fila do banco, no carro, aonde quer que você esteja, você está falando com o seu Pai, porque você está cheio do Espírito Santo, a presença do próprio Pai está em você. Não importa a circunstância, o Espírito não vai embora quando você está enfrentando uma enfermidade, o Espírito não vai embora quando você está enfrentando uma dificuldade financeira, o Espírito não vai embora quando você está enfrentando um problema familiar. Nós teremos aflições. Jesus era perseguido por elas todo dia. Você acha que o sol era menos quente quando Jesus estava na terra? Você acha que Israel fazia frio, nevava? Você acha que Jesus sofria menos com o frio do que nós sofremos? Mesmo assim, isso não abalou a fé dele. Jesus não tinha onde dormir, Jesus não tinha o que comer, e mesmo assim isso não abalou a fé dele.